No ano de 1888, o Barão João Batista Viana Drummond inaugura o Jardim Zoológico do Rio de Janeiro, localizado em Vila Isabel. Quando o barão abriu o zoo, ele tinha o apoio e o patrocínio da família real do Brasil, que eram grandes incentivadores da arte e da cultura no país. Só que um ano depois que o zoo abriu, o Brasil sofreu uma mudança de poder. A família real foi derrubada por um golpe militar e instauraram a República aqui no Brasil. Assim que a família real foi exilada na Europa, o Barão João Batista perdeu o seu maior parceiro financeiro para manter o zoo de pé, que era o governo de Pedro II. Ele começou a enfrentar uma grande crise financeira. Foi então que o Barão João Batista teve a ideia de criar um jogo para fazer com que as pessoas fossem ao zoológico visitar os animais e, consequentemente, melhorar a renda do zoo. O chamado Jogo do Bicho nasceu assim. Os visitantes compravam um ingresso, e nesse ingresso vinha a figura de um bicho. Na entrada do zoo, tinha um poste alto com a gravura dos 25 bichos com uma caixa de madeira embaixo. Ao final do dia, a figura de um bicho seria retirada da caixa e quem estivesse com a figura do mesmo animal ganhava um prêmio de 20 vezes o valor da entrada. Pouco a pouco as visitas ao zoo aumentaram porque a galera estava mais interessada no prêmio do que em ver os animais. Só que esse sucesso passou a ser um problema porque essa prática passou a ser replicada fora do zoológico. Num primeiro momento, o jogo do bicho era algo lícito, tendo até a liberação da Câmara dos Deputados para existir e praticar. Mas, como eu disse, mais setores do Rio de Janeiro começaram a fazer esse esquema de loteria, e isso começou a entrar no radar da polícia. Foi então que surgiu a figura do bicheiro, que é esse homem responsável por organizar o jogo do bicho. Os bicheiros costumavam concentrar as apostas em ruas, praças, cafés, casas de fumo, lotéricas, vendas, etc. O jogo começou a se tornar um problema para a segurança pública porque, como era algo organizado por privados, às vezes dava confusão na hora de distribuir o prêmio, pessoas sumiam com o valor arrecadado e outras coisas. Mas isso acabou em 1895, quando o prefeito do Distrito Federal, Rio de Janeiro, baixou um decreto proibindo a prática do jogo. De acordo com Antônio Paulo Benatti, que diz que o jogo do bicho está associado à alma do brasileiro. Ele fala que esse jogo é um fato social total, enraizado profundamente em nossa cultura, é uma verdadeira instituição tupiniquim, articulada a muitas outras instituições, como o carnaval, o futebol, a música popular, a política, a religião, a economia, a polícia, a malandragem, a bandidagem e por aí vai.